Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro e restantes membros do Governo, senhores e senhoras deputadas. 3 anos depois da multinacional Uber ter começado a exercer uma atividade remunerada de transporte de passageiros em veículos automóveis ligeiros, configurando uma atividade de tipo táxi, sem estar licenciada para efeito, 3 anos depois de 2 petições, uma a favor da Uber e outra contra, terem sido discutidas nesta Câmara, 3 anos depois de diversas e enérgicas manifestações de profissionais do táxi que denunciaram o imobilismo dos governos e das autoridades, que tardaram demasiado tempo a aplicarem decisões dos tribunais, as quais apontaram claramente para a proibição da atividade da Uber e desta ter continuado a desenvolver a sua atividade ilegalmente, 3 anos depois o tempo chega finalmente ao plenário da Assembleia da República para, espera-se, começar a ser discutido e, nas próximas semanas, venha a ter um epílogo que defenda o interesse público, reponha o respeito pela lei e compatibilize estas atividades com o direito à mobilidade no contexto dos sistemas de transporte públicos e privados existentes nos municípios e nas principais regiões metropolitanas. Porque o assunto está relacionado com a prestação de uma mesma tipologia da prestação do serviço público de transporte em veículos que devem estar licenciados para um serviço em táxi e também porque o Governo apresentou a proposta de novo regime jurídico para esta atividade, as propostas do Bloco têm 2 componentes. Uma primeira, um projeto de lei que se equivale formalmente à proposta de lei do Governo e que defende um novo regime jurídico para a atividade de transporte de passageiros em veículos automóveis descaracterizados. Uma segunda, um projeto de resolução que recomenda a adoção de um conjunto de medidas que acelerem a modernização e a transparência no setor do táxi tradicional. O Governo, erradamente quanto a nós, entende que a característica essencial do serviço público de transporte prestado por aquelas empresas é o facto de se organizar a partir de plataformas eletrónicas em veículos automóveis não identificados como táxi. Nós achamos que não. Achamos que o Governo inverte os termos da questão. A dita plataforma eletrónica é apenas um meio de angariação de serviços, tal como acontece com uma central telefónica que funciona para os táxis. Com uma grande diferença, é que atrás da dita plataforma eletrónica esconde-se uma empresa que não aparece nos radares da mobilidade, mas que permite às multinacionais do setor organizarem uma gigantesca transferência de recursos para fora do país, sem terem de pagar, no ato da venda, 1 cêntimo de imposto, a que acresce o facto de se eximirem de cumprir com a legislação no país, quer ao nível de transporte de passageiros, quer ao nível da legislação laboral e fiscal. Como? Remetendo essas obrigações para uma miríade de pequenos prestadores de serviços, a que chamam parceiros, mas que são completamente esmagados e sugados por uma empresa monopolista que detém o software e que põe e dispõe sobre as condições, preços e contratos, desde logo junto dos profissionais para quem esta atividade constitui o seu principal meio de vida. De facto, estamos perante um caso de enviesamento da prestação de um serviço de transporte intermediado por uma plataforma eletrónica através da qual se realiza a angariação do serviço de transporte. O mercado daquelas empresas é o dos transportes, mais especificamente o do transporte individual de passageiros a pedido, em moldes semelhantes ao táxi, como aliás os tribunais sentenciaram. A realidade comprova essa coincidência de mercado. O transporte individual de passageiros a pedido, que até 2014 foi ocupado exclusivamente pelos táxis e que desde então tem sido disputado pela Uber e Cabify a partir de veículos descaracterizados. As propostas que defendemos visam, pelo contrário, corrigir o enviesamento político e jurídico da proposta do Governo. Por isso, se propõe um enquadramento legal equitativo no que se refere a licenciamentos da atividade de veículos e de motoristas, assim como a contingentação de veículos em atividade por cada município, em termos semelhantes ao que já acontece com os táxis regulares, admitindo-se como regra geral o máximo de uma cota de 25% de veículos descaracterizados face ao número de táxis existentes. A contingentação é um instrumento fundamental para o planeamento e a regulação de políticas de mobilidade e de proteção do ambiente. Contudo, nos maiores municípios, as câmaras deixaram de emitir licenças há muito tempo. Vou já terminar, Sr. Presidente. Tendo-se criado um mercado paralelo de licenças de táxi, geralmente com preços bastante superiores aos que as autarquias emitem.
Com este processo, as regras impeditivas da concentração que os concursos públicos impõem são desvirtuadas. Por isso, algo de essencial tem de mudar para acabar com o mercado paralelo da compra-venda de licenças dos táxis. Por fim, a generalização da aplicação da tecnologia da georreferenciação do veículo aos táxis permitirá, certamente, introduzir mais transparência no que toca à percepção dos percursos e respectivas tarifas pelos clientes do táxi. Disse. Obrigado.